eu quero meditar num tema que é o toque no lugar secreto. Amém, amém? Abra sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 7, do verso 31 ao verso 37. O texto diz o seguinte: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis, um conjunto de 10 cidades, beira Galileia, beira-mar da Galileia. E o texto diz: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Diga comigo: rogaram que lhe impusessem as mãos sobre ele. O texto diz: E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Esse texto é um texto muito conhecido, surpresa nenhuma. A última vez que eu ministrei esse texto, há certo tempo atrás, quase 2 anos atrás, eu preguei uma mensagem dentro desse tema, e o tema era Efatá. E existia uma pessoa no meio da igreja, da nossa igreja, que estava ali e nos visitou 1 ou 2 vezes talvez. E ela nos visitou e passou muito tempo, eu conheci. Ela chegou e mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu quero apresentar o meu filho. E aí eu falei: tá bom, tudo bem. E eles são do meu coração, gente do meu coração. E eu disse: claro, olha, nós vamos abrir para poder apresentar então o filho de vocês, porque a história que vocês têm junto a nós é uma história linda, e eu de fato quero receber vocês, vai ser uma alegria para nós. Geralmente nós apresentamos os filhos de quem congrega aqui conosco, que pertence à família espiritual da Renovo, mas a esta feita eu falei: podem vir, por favor, vai ser um prazer vê-los. E aí eles trouxeram, e nós o apresentamos aqui, bem nesse altar. Já não era nas tendas que a gente fazia na cidade, a gente acampava, montava e desmontava acampamento. Nosso tabernáculo era móvel, a gente passava por toda a parte de Goiânia. A gente começou no Metropolitan, depois a gente foi para o IPOG, e aí a gente teve no New Times Square. Nós visitamos alguns prédios comerciais da cidade, e aí depois a gente foi para o Rei Hub, e a gente de vez em quando era expulso de alguns lugares, porque não podia ter reunião religiosa, e aí o pessoal nos expulsava. A gente esteve no Metropolitan, começamos no Metropolitan, e aí o pessoal colocava a gente para fora. E esta feita, eu ministrei uma palavra, esta palavra Efatá, lá no IPOG, há um tempo atrás. E essa irmã estava lá, e ela estava tentando engravidar durante muito tempo, e eu não sabia. Ela me pediu para poder apresentar o filho. Eu apresentei o filho aqui, e ao final ela disse: pastor, o meu filho é um milagre, porque um dia eu estava num lugar e o Senhor ministrou uma palavra dizendo: abra, e o meu útero precisava se abrir. Ele é fruto do Efatá de Deus. De repente você veio para cá agora precisando de um milagre. Eu quero que você anime o teu coração, porque de repente esse é o dia do abra-te de Deus na tua vida. Amém, amado irmão?
Esse é o dia dos céus abertos. Eu quero declarar isso sobre a igreja nesta manhã, que esse vai ser um tempo do abrir de Deus sobre as nossas vidas, que esse será um tempo dos milagres que o Senhor está liberando sobre a nossa caminhada. Será um tempo de ouvir a voz de Deus como nunca antes. Será um tempo de celebração, será um tempo de conquista, será um tempo de viver um novo de Deus sobre a nossa história, um novo de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a Renovo nesta manhã. E aqueles que, meu Pai, nos veem agora pela internet, eu declaro em nome de Jesus que haverá, meu Pai, um mover sobrenatural sobre as suas vidas. Haverá, meu Pai, um abra-te do Senhor. Haverá, meu Pai, uma manifestação do Senhor sobre o nosso coração. E aquilo que estava impedido, aquilo que estava emperrado, aquilo, meu Pai, que estava muitas vezes cercado por várias limitações, meu Deus, que nesta manhã haja uma liberação nova da parte do Senhor no nosso coração. Que haja, meu Pai, um abrir-se sobre a nossa história, um abrir-se sobre a nossa casa, um abrir-se sobre o nosso trabalho, um abrir-se sobre a nossa agenda. Aqueles, meu Pai, que não tinham uma agenda, abra hoje a agenda deles. Aqueles, meu Pai, que não tinham uma orientação e uma direção, meu Pai, eu oro agora nesta manhã declarando que haja um abrir-se do Senhor sobre a história da vida de cada um dos meus irmãos. Aquilo que estava impedido, aquilo que estava travado, aquilo, meu Pai, que estava emperrado, que hoje o Senhor possa abrir, que os céus se abram neste lugar, se abram nesta manhã, que haja uma resposta do Senhor sobre a nossa vida, que haja uma resposta do Senhor sobre a nossa casa, que haja uma resposta do Senhor sobre projetos e planos, aquilo que estava inacabado, aquilo que estava pela metade, aquilo que estava em dificuldade, que haja uma intervenção do Senhor agora, que haja um abrir-se do Senhor nesta manhã sobre o chão da nossa história, que o Senhor possa, meu Pai, operar maravilhas, sinais, prodígios em nosso meio, que as pessoas que estão aqui hoje saiam com a mente abastecida pela Tua voz, que as pessoas que estão aqui nesta manhã saiam daqui, meu Pai, entendendo o poder do Teu toque, e quando o Senhor toca, não há barreira que exista. Meu Pai, eu oro agora declarando que as fortalezas da mente, que as fortalezas do engano, que as ilusões, elas caiam agora, para que o Teu poder se manifeste na nossa vida, e que o Senhor possa, meu Pai, direcionar o nosso coração. Efatá, abra-te, 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 em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Diga comigo, vai ser um tempo de colheita. Diga comigo, vai ser um tempo de colheita na minha vida. A minha história, ela vai mudar. A história da minha família vai ser diferente. A história dos meus filhos vai ser diferente. Aquilo que antes era dificuldade, aquilo que antes era um obstáculo, aquilo que antes era uma barreira, não será mais, porque eu sei que o Senhor está sobre a minha vida. Abra-te, abra-te, abra-te. O texto nos coloca em Jesus, coloca Jesus no cenário de Decápolis, no conjunto de 10 cidades. E Jesus chega em Decápolis. Não é a primeira vez que Jesus pisa no território de Decápolis. Jesus está indo no território de Decápolis pela segunda vez. Diga comigo, a segunda vez. O texto vai dizer que Jesus vai até Decápolis, até Gadara, e liberta um homem em Gadara que vivia sob grandes prisões. Você lembra do texto ou não? O homem está possuído em grandes prisões. Jesus chega no território, chega na geografia, e há uma libertação da vida daquele homem, e as cadeias caem por terra. A Bíblia diz que Jesus chega em Gadara e os demônios submetem a quem Jesus é, ao seu poder, à sua autoridade. O Filho de Deus chegou em uma geografia, aquilo que antes ocupava aquele lugar já não ocuparia mais, perdeu a legalidade ou perdeu o espaço para poder atuar. E eu declaro em nome de Jesus que na sua vida também será assim. Que em lugares que o Senhor está entrando agora, o diabo não terá mais legalidade para poder atuar, que os demônios não terão mais legalidade para poder atuar. Você vai entrar em determinados lugares carregando uma poção,
carregando uma presença, carregando uma atmosfera de Deus tão grande, que os lugares que você acessar, o inimigo, ele perderá completamente o domínio, completamente o controle da sua história. E aquilo que antes muitas vezes mantinha em prisões, em cadeias, projetos e planos, e até mesmo o futuro, cairá por terra, e você vislumbrará o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A autoridade de Deus está sobre o seu coração, a autoridade de Deus está sobre a sua vida, os céus se abrirão sobre a sua história. O Senhor hoje quer usar você para entrar em determinados lugares, e a geografia e o ambiente reconhecerem aquilo que você carrega. Você carrega algo grandioso, você carrega algo poderoso, e onde você entrar, por onde você passar, sabe, a geografia vai entender e submeter aquilo que você carrega. O domínio daquilo que muitas vezes o inimigo tinha sobre a história da sua vida, sobre a geografia do teu coração, vai perder hoje, vai cair por terra hoje, e você vislumbrará o poder de Deus sobre a sua história, em nome de Jesus. O texto diz que Jesus passa por Gadara, e um homem é liberto completamente. A Bíblia diz que os cidadãos da cidade não recebem Jesus. A Bíblia diz que eles veem Jesus e o expulsam, não querem receber Jesus em Gadara, porque eles eram pastores de porcos, viram a precipitação dos porcos e não receberam Jesus na cidade. E Jesus então pega o seu barco e vai embora. E depois Jesus está de volta a esse conjunto de 10 cidades, pelo território de Tiro e Sidom. Jesus também realiza grandes feitos em Tiro e em Sidom. Uma mulher, a filha também está possuída, é liberta em Tiro e em Sidom. Sabe, ela é encontrada pelo poder de Deus naquele território também. E nós vemos Jesus novamente nesse território, voltando pela segunda vez, no conjunto das 10 cidades, que eram cidades ímpias, eram cidades pagãs. Jesus está de volta nesse território. É um território imundo. Aquilo confronta o espectro religioso completamente. Jesus vai alcançar quem não merece. Jesus vai anunciar para quem não merece, para quem não estava no plano original. Jesus estende agora a fronteira do território para alcançar o coração de quem muitas vezes não tinha a menor dimensão de quem ele era, mas agora o terá, assim como o gadareno o tivera. O texto vai dizer então que Jesus vai a este lugar, porém é expulso, não é recebido. Mas Jesus, ele volta para lugares, e vai caminhar em lugares onde muitas vezes não foi bem recebido. Jesus não tem problema, a graça de Deus não tem problema em encontrar muitas vezes até os ambientes que muitas vezes o resistiram. Ela vai de encontro de novo, e de novo, e de novo. A Bíblia diz então que Jesus chega naquele determinado lugar, e uma multidão, o texto vai dizer de Marcos, no capítulo 7, que uma multidão vai até Jesus. Uma multidão, sabe, encontra Jesus. Jesus chega num determinado território e a multidão vem a reboque. Mas como a multidão veio se Jesus está chegando ali pela segunda vez e não entrou e não acessou e não... A gente não tem relatos de outras coisas que Jesus fez para além daquilo que eu já mencionei a você. Mas existe algo importante. A Bíblia diz que quando Jesus ele cura, ele liberta o gadareno, ele vai espalhando quem Jesus é por toda parte. O testemunho do gadareno move uma multidão inteira. E de repente você esteja aqui agora dizendo: o meu testemunho não é grande coisa, nada, eu fui liberto certa feita, a minha vida é tão pacata, tão singela. Mas de repente é o teu testemunho que vai gerar uma multidão de pessoas, vai gerar de repente um grande mover que acontecerá depois. Pessoas serão impactadas pelo seu testemunho, serão impactadas por aquilo que Deus fez na sua vida, e Ele usará a sua vida para poder propagar a grandeza do reino de Deus, a grandeza da palavra de Deus. Então o texto vai dizer para nós aqui de Marcos, no capítulo 7, que Jesus chega e uma grande multidão o acompanha. E então dentro da multidão trouxeram um sujeito surdo, e ele falava com muita dificuldade. E então eles trazem até Jesus, eles carregam o sujeito, passam o sujeito pela multidão e o levam até Jesus. E o texto diz que eles dizem: nós trouxemos ele para que o Senhor possa impor as mãos sobre ele agora, para que o Senhor possa curá-lo agora. É isso que eles pedem, para que o Senhor possa impor então as mãos sobre esse sujeito. E Jesus, ouvindo isso, ele não faz. Ele não faz segundo aquilo que eles pediram para que ele pudesse fazer. Jesus então pega na mão dele e arranca-o
do meio da multidão. Jesus tira ele do centro da multidão e leva ele para um lugar secreto. Alguns milagres não acontecem no meio da multidão. Tem grandes milagres que acontecem no lugar secreto. Quando você entra para o seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e o milagre acontece no lugar secreto. É no lugar secreto que o azeite ele sobeja. É no lugar secreto que as vasilhas da viúva são cheias. É no lugar secreto. Jesus pega o sujeito que está no meio da multidão e arranca ele para um lugar secreto. E o texto diz então que Jesus, depois de ter levado ele para um lugar secreto, toca nos seus ouvidos, dá uma cusparada boa, toca na sua língua. E aquilo que era dificuldade, e aquilo que era problema, e aquilo que o afastava de construir relações, aquilo que o impedia de fazer materializar todas as suas ideias, aquilo que o impedia de falar perfeitamente, aquilo que o impedia de prosperar da forma que ele poderia de fato, agora já não é problema mais. Aquele homem, ele vivia num mundo cheio de muitas vozes, mas nenhuma daquelas vozes conseguia alcançá-lo. E havia algo dentro dele que também não conseguia sair. Esse era o maior problema. Ter algo de potencial dentro de nós que não consegue sair. Algo dentro de nós temos aqui dentro, nós pensamos, aqui dentro nós planejamos, aqui dentro nós temos todas as ideias, aqui dentro a gente tem, parece que tudo certo, mas a gente não consegue viver o potencial daquilo que nós temos aqui dentro por alguma dificuldade. E esse texto nos aponta que Jesus chega no cenário onde o homem tem dificuldade, ele tem todo o potencial, mas não consegue colocar o seu potencial no seu máximo, pastor Wagner. Ele não consegue explorar todo o seu potencial. Ele tem todas as ideias, ele tem um conjunto de saber, ele tem um conjunto de consciência clara. O problema dele não é outro, senão uma dificuldade para poder reverberar. Ele tem dificuldade para poder ouvir, não ouve. Tem uma dificuldade de referência, mas também tem uma dificuldade para poder colocar para fora. Aí precisa de uma intervenção de Deus. E Deus está dizendo hoje, aquilo que impedia você de ouvir não impedirá mais. Aquilo que impedia você de entender, não haverá mais de dificuldade no teu coração. Aquilo que antes impedia você de falar, não haverá mais. Isso perdeu o poder e o controle da sua vida agora. Você vai falar como nunca antes. Você vai ter a ousadia para poder anunciar aquilo que eu tenho colocado sobre a tua boca. O Senhor está desprendendo a tua língua agora. O Senhor está desprendendo a tua história agora. Aquilo que antes era uma dificuldade não será mais. Você vai conseguir falar perfeitamente. Você vai ouvir perfeitamente. Aquilo que muitas vezes escondia o teu potencial, o potencial em secreto que você guardava, isso hoje vai perder um lugar na sua história. Aleluia. Esse texto aponta um potencial claro, um potencial escondido, porque quando ele ia falar não conseguia, ele ia colocar para fora não conseguia, ele ia dizer, parece que as palavras não saíam. Aqui dentro estava perfeito, mas quando ele ia colocar para fora não conseguia. Quando ele ia dizer, não saía do jeito que ele queria. As coisas não saíam da forma, muito embora aqui dentro estava tudo pronto. Existia um potencial, mas ele não conseguia viver o poder do seu potencial. Aí Jesus vai curar os seus ouvidos primeiro, para você entender claramente, para você ouvir a sua voz, para que depois você possa falar com ousadia. Aleluia. A minha oração nesta manhã, e eu vou ser breve, eu não falei no começo, agora eu digo. A minha oração nesta manhã é que Ele cure os nossos ouvidos. A nossa geração precisa de ter ouvidos sãos. Esta é a minha primeira coisa importante
que nós precisamos ter. Nós ouvimos muita coisa, nós abrimos hoje os nossos aparelhos, a gente ouve, mas quando a gente precisa falar, a gente não consegue falar, porque você não está ouvindo a pessoa certa. Nós ouvimos os maiores pregadores, nós ouvimos as mais belas mensagens, mas nós não abrimos a Bíblia para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Existe uma cura primeiro, uma cura para os nossos ouvidos. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar no nosso secreto, o Senhor quer um tempo de intimidade, arrastar a gente para um tempo de intimidade e dizer: eu vou falar com você agora, eu vou tocar nos seus ouvidos hoje, você vai ouvir a minha voz, eu vou falar com o teu coração agora. Aleluia. O Senhor está nos arrastando para um tempo de intimidade, não é por acaso, é para que Ele possa falar ao nosso coração, para que Ele possa falar conosco. De repente Ele tirou você da multidão, sacou você da multidão, você não entendeu nada, você nem sabe porquê. Você falou: parece que todo mundo foi embora, parece que todo mundo está distante de mim agora. É porque o Senhor quer abrir os teus ouvidos, e Ele precisa falar contigo. É no secreto, é sozinho, e de repente Ele te saque da multidão. Não é por acaso, é para que Ele possa falar com você. Coloca as mãos nos seus ouvidos agora e diga: Senhor, fale aos meus ouvidos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Faça a oração de Samuel agora. Fala: Senhor, abra os meus ouvidos, o teu servo está ouvindo. Fala comigo hoje. Eu não quero sair daqui sem ouvir a tua voz. Eu não quero sair daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero sair daqui sem ouvir o teu propósito. Eu não quero sair daqui, meu Pai, vivendo da mesma forma que eu cheguei. Não, eu preciso ouvir a tua voz. Fale ao meu coração. Ouvidos, abram-se agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. A primeira cura tem a ver com ouvir direito, para poder falar de forma perfeita. Tiago vai dizer que varão que não tropeça em palavra, perfeito é. Tiago no capítulo 3 diz: então varão que não tropeça em palavra, perfeito esse varão é. E para poder não tropeçar em palavra, a gente precisa ouvir direito. O Tiago diz: peça a sabedoria que Ele dá a Deus de forma deliberada. Tá, todos a vocês de forma deliberada. Peçam e vocês vão receber. É tempo de ouvir a voz de Deus. A gente fica ouvindo, emprestando nosso ouvido para tanta coisa. A gente empresta nossos ouvidos para as multidões, para as vozes da multidão. Qual é o problema? Por que Jesus tira o sujeito da multidão? Porque tem muito barulho. E às vezes o Senhor nos tira para que Ele possa falar conosco, para que nós possamos ouvir a sua voz de forma clara, para que nós possamos ter um encontro singular. Não é só um toque, é um encontro. E às vezes o Senhor tira a gente da reserva, da multidão, para poder falar na individualidade, para que Ele possa falar com, para que Ele possa ter um encontro com a gente. A primeira voz que aquele sujeito ouve não é a voz da multidão. A primeira coisa que ele ouve não é o barulho da multidão. Quando o estampido, quando o barulho da multidão cessa, é possível agora ouvir a voz de Deus. Não angustia teu coração com o barulho da multidão. Ei, às vezes o Senhor está te sacando da multidão para poder falar com você, falar direto ao teu ouvido. Abra o teu coração para que Ele possa falar com você agora, para que Ele possa falar nos teus ouvidos, na tua mente, para que Ele possa encher o teu coração. Aleluia. O texto diz ainda que Ele, depois de ter tocado no ouvido, Ele toca também na língua. Ele cospe e toca na língua. Soluções sobrenaturais de Jesus. Imagina hoje tocando na língua. A Bíblia diz que Ele falava com dificuldade, mas agora não haverá mais dificuldade. O Senhor está mudando agora a vida daquele homem. Ouvidos e depois na boca, na língua. Primeiro, ouvir a voz, para depois
explorar o potencial daquilo que eu ouvi. A Bíblia fala que ele falava com dificuldade, mas quando Jesus o toca, aquilo que era dificuldade não é dificuldade mais. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz que Moisés tinha uma língua pesada. Ele falou: não consigo. Ele falou: vou mandar Arão, mas eu quero usar você. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: a gente não consegue, a gente é limitado, a gente tem um problema. E Deus está dizendo: eu vou usar você, porque sou eu que toco nos ouvidos, mas também sou eu que toco na sua boca. Assim como ele falou para Jeremias no capítulo 1: o que eu falar a você, você falará. Jeremias no capítulo 1 diz: eu sou menino, eu sou pequeno. Ele diz: não, o que eu colocar na tua boca, você falará. Não diga que você não tem um potencial, não diga que você é imaturo, não diga que você é pequeno, não diga que você não pode, não diga que você é menor. Não diga isso, porque aquilo que eu colocar na tua boca, você falará. Porque o Deus que abre os ouvidos é o Deus que toca na nossa boca. Jesus tira o sujeito da multidão, porque há milagres que ele não faz no meio da multidão, há milagres que ele faz no nosso secreto. Existe um poder enorme no nosso secreto. O homem tem um problema. Qual o problema? A surdez bloqueava a entrada, e a dificuldade na fala bloqueava também a saída. Ele tinha dificuldade para poder ouvir e dificuldade também para poder falar. Existiam bloqueios, e quando Jesus intervém na nossa história, tudo aquilo que era um bloqueio antes, tudo aquilo que era uma deformidade antes, passa a não ser mais, porque Deus pode operar aquilo que eu não posso operar, Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Nada entrava claramente, nada saía perfeitamente, até o encontro com Jesus, e essa realidade muda por inteiro. Um encontro pode alterar completamente o destino de alguém e a realidade de alguém. Não importa como você chegou, se você encontrar com Ele agora, Ele vai tocar nos teus ouvidos, vai tocar nos teus lábios, vai tocar na tua língua, vai tocar na tua vida, vai restaurar você perfeitamente. E aquilo que antes era impedimento, aquilo que antes era um bloqueio, já não será mais, porque o Senhor tem todo o poder para poder recriar, para poder trazer vida sobre aquilo que não funcionava. E não importa como você se sinta agora, o Senhor pode fazer. A Bíblia nos ensina nesse texto que o sujeito estava em uma região distinta, e o Senhor caminhava por toda a região e faz esse grande milagre na vida de um sujeito, dizendo: aquilo que estava impedindo, hoje não impedirá mais. Abra-te. A segunda coisa importante que eu quero dizer nessa manhã: Jesus voltou pela segunda vez no território de Decápolis para dizer uma coisa para o nosso coração: você jamais estará fora do alcance do Senhor. Os teus filhos não estão fora do alcance do Senhor. A tua família não está fora do alcance do Senhor. O teu pai, a tua mãe, as tuas irmãs não estão fora do alcance do Senhor. Talvez se você olha agora, humanamente falando, fala assim: não estão no mapa. Talvez não, humanamente falando, não estejam. Mas não significa que o Senhor não tenha um plano. Não significa que o Senhor não possa alcançar agora. Não importa o lugar que alguém esteja, ou que você esteja agora, a bondade e o favor de Deus e a misericórdia do Senhor encontrarão a sua vida agora. Vira para o teu vizinho e diga para ele: o favor de Deus. O favor de, diga mais forte, diga: o favor de Deus que alcançou você, alcançará os teus também. Não importa onde estejam, a boa mão do Senhor estará sobre a vida deles, e em breve eles encontrarão com o Senhor. Os ouvidos estarão abertos, a boca estará sendo tocada. O Senhor vai mudar até mesmo a linguagem dessas pessoas. O Senhor vai transformar até mesmo aquilo que as pessoas falavam, porque o favor de Deus foi liberado. Não importa o lugar, o favor de Deus vai alcançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De repente você pensou que Jesus não entraria. De repente você pensou que haveria grandes resistências. Mas o fato que nós vemos no texto de Marcos, no capítulo 7, que o Senhor entrou. E por mais que houvessem resistências no passado, Ele não ficou de fora. Ele acessou de novo para poder tocar com o seu poder. De repente você pensou que Jesus não voltaria. De repente
sabe, você soube do nome dele, mas jamais imaginou ele tão perto. E o Senhor hoje está perto, exatamente para poder tocar daquilo que você não pode tocar. Jesus foi rejeitado naquele lugar, mas mesmo assim voltou. Algumas pessoas estão rejeitando, de repente você está aqui, já rejeitou Jesus um dia, mas hoje de novo, Ele está passando por este lugar para dizer: eu quero gerar vida no teu coração, para derrubar as dificuldades, as fortalezas que estão na sua mente. Jesus não só voltou para aquele lugar, mas Ele também gerou vida naquele lugar. E o Senhor pode gerar vida naquilo que é morte, naquilo que não existe solução do ponto de vista humano. O Senhor pode transformar agora, o Senhor pode mudar agora o eixo das situações, o Senhor pode alterar agora as circunstâncias que estão à sua volta. Creia no poder de Deus. Nós cremos em muita coisa, mas o Senhor está nos chamando para poder crer de todo o nosso coração. Não é crer só de falar. Nós falamos que cremos, mas quando chega na hora do aperto, a gente crê pela metade, a gente crê mais ou menos. A Bíblia diz que o nosso coração não deve entrar na dúvida. A dúvida rouba a bênção. Não há nada que tira tanto a bênção de nós como a dúvida. A dúvida vai permeando o nosso coração. Você precisa continuar crendo o tempo inteiro, mesmo que os cenários ainda não tenham mudado ao seu redor. De repente, no dia que você menos imaginou, Jesus está passando e você tem a oportunidade de encontrar-se com Ele, e a sua vida pode ser tocada e transformada pelo poder do seu nome. Jesus não só curou, Ele demonstrou amor e poder num chão que ninguém tinha coragem de pisar. Jesus só voltou àquele lugar para poder desatar amarras que os homens não são capazes de desatar. Às vezes o Senhor está entrando em lugares agora que você diz: eu não consigo, eu já parei de ouvir a voz do Senhor, eu não consigo ouvir direito. Então a sua oração nesta manhã tem que ser: Senhor, toca nos meus ouvidos. Faz mais uma vez. Eu não quero caminhar sem ouvir a tua voz. Eu não quero escolher errado sem ouvir a tua voz. O texto de Isaías, no capítulo 35, no verso 3, diz: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os seus joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. O seu Deus virá, e virá com vingança, com força, com retribuição divina, para salvar vocês. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destamparão, os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e os riachos, os riachos, eles estarão sobre o deserto. O texto de Isaías nos diz que Ele que abre os olhos, Ele que toca nos ouvidos, Ele que dá palavras ao mundo. E às vezes nós limitamos o poder de Deus. A terceira coisa importante: não limite o poder de Deus. Deus pode fazer aquilo que você não pode. Pare de limitar o poder de Deus. Continue orando, continue clamando, continue buscando, continue intercedendo, continue fazendo aquilo que você pode fazer, porque aquilo que você não pode fazer, os céus podem fazer, Deus pode fazer. E de repente, aquilo que parecia distante, o Senhor vai irromper sobre o território com grande força e poder. O que aquele homem não conseguia, pastor Eduardo? Ele não conseguia falar direito, ele não conseguia expressar de maneira devida, ele não conseguia ser entendido por ninguém, pela maioria das pessoas, ele não se comunicava com qualidade, ele estava impedido de viver de forma plena, de fazer as suas funções e entregar o seu melhor. Mas um dia o Senhor chegou e simplesmente mudou tudo. Diga para o teu vizinho, diga para ele: o Senhor chega e muda tudo. Quando o Senhor chega, a nossa história muda. Diga para o teu vizinho: o Senhor vai mudar a sua história hoje. A história da sua vida muda hoje. A história da tua casa muda hoje. Hoje o Senhor vai nos invadir com um abra-te.
E aquilo que estava impedido já não nos impedirá mais. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor agora. No texto de Marcos, do 7:32, diz: e trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. A quarta coisa importante que eu quero que você entenda: às vezes você tem um roteiro preparado, mas o Senhor tem outro. Amém, amado? De repente você pensou, vai ser daquele jeito, eu vou chegar lá e vou impor as mãos, pronto, está curado, resolvido. O seu roteiro é isso. Você estruturou, você colocou na planilha de Excel, você colocou no PowerPoint, você colocou no seu Cloud Code, você colocou no ChatGPT, Gemini, tudo pronto, roteiro perfeito. Mas um roteiro perfeito não funciona sem a pessoa ideal. Eu vou de novo. O roteiro perfeito não funciona sem a pessoa ideal. Pode estar bonitinho no papel, pode estar legal, dentro da sua cabeça está perfeito, mas por que não está funcionando? Porque não adianta ter um roteiro perfeito se eu não tenho a pessoa ideal, a pessoa perfeita. E por mais que esteja pronto para mim, e eu tenho meu roteirozinho, a gente chega até Jesus, ele fala: eu tenho outro. A gente tem uma ideia e o Senhor tem outra. A gente espera que ele faça agora, no meio de todo mundo, luzes, holofotes. Vem, um irmão aqui, vem cá, Marco. A gente espera isso, que todo mundo veja, aquele que não falava falando, aquele que não conversava conversando, aquele que não ouvia ouvindo tudo. Aí de repente todo mundo chegou com o roteiro pronto. Aí Jesus pega o sujeito, esconde ele e deixa ele escondido. A multidão não vê nada, você não está vendo nada. Mas o fato de você não estar vendo não significa que o Senhor não esteja fazendo. Quem precisa sabe o que Ele está fazendo. Quem necessita sabe o tempo que Ele trouxe você por secreto. Você veio com o roteiro, Ele veio com um processo, Ele veio com um toque, te tirando do meio da multidão, te arrastando. Aí Ele usa a nossa linguagem, porque a gente não conhece a voz, mas todo mundo conhece a linguagem do toque. O Senhor quer nos ensinar a linguagem do toque. E Ele tira o sujeito do meio de todos, afasta o sujeito do meio de todos. Não adianta ter um roteiro ideal, se a pessoa ideal, se a pessoa perfeita. Aí o Senhor o tira e de repente toca. É um silêncio, não há um barulho. Primeiro um toque que te tira do foco da multidão, mas um toque que te leva para desfrutar da presença. E no secreto, no lugar distante, Ele diz: eu estou tocando hoje nos teus ouvidos. Ouvidos, ouvidos, boca. Aquilo que antes impedia você de exercer o teu potencial. A mente que se ocupou tendo ideias, mas não conseguia falar. A mente que escrevia, mas não conseguia liberar aquilo que escreveu. Hoje eu te toco. Efatá, Efatá, Efatá. Para ti agora. E de repente, quando o mundo
algo aconteceu. Ele não era mais o mesmo. Ele falava, e antes não falava. Ele escutava, mas antes não escutava. Ele entendia, mas antes não entendia claramente. Algo aconteceu no secreto. Algo aconteceu a partir do toque de Jesus. E de repente você olha agora, eu só vejo a dificuldade. Mas um toque do Senhor altera a tua realidade. O toque de Jesus altera a tua vida. Não adianta ter o roteiro perfeito sem a pessoa perfeita sobre a tua vida. É Ele que pode fazer aquilo que os homens não podem. Você vê com um programa pronto, Ele diz: tudo bem, eu tenho uma outra agenda para isso aí. Eu tenho um processo diferente. Eu tenho um tempo no secreto com você. Não é na multidão. Eu te curo no secreto. Não é no meio de todos. É um toque profundo na sua intimidade. É uma agenda com você. E de repente o Senhor te trouxe para amanhã desse dia, para ter uma agenda com você, para dizer: eu estou tocando, eu estou te curando, eu estou te restaurando. Eu declaro, Marco, que você vai parar de escrever tanto e vai começar a falar mais. Eu declaro que as palavras não estarão somente no papel e não estarão só prontas na sua cabeça, mas as palavras todas elas ecoarão através da sua boca. E surdos ouvirão, e cegos enxergarão, e os mudos vão falar com liberalidade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. E às vezes nós temos um roteiro pronto. A gente chega e Jesus rasga o nosso roteiro. Você confia o suficiente para Jesus pegar o roteiro e falar: eu tenho outro. Eu vou te tirar do foco da multidão. Eu vou te levar para um lugar secreto. Mas eu vou falar contigo. Eu vou encher você. Eu vou liberar o que estava preso. Está disposto ao Senhor rasgar esse roteiro? Eles chegaram e disseram: faça isso, resolva desta maneira. Mas Jesus não seguiu o que estava proposto pelos homens que levaram o surdo. Não. Eles tinham um destino. Mas às vezes o fato de a gente ter um destino não significa que a gente tenha a dimensão do processo que o Senhor vai nos incluir. Alguns estão aqui e estão no processo. Querem um milagre, clamam por um milagre, clamam por uma resposta, mas o Senhor pegou e está trabalhando no secreto. Está forjando de dentro para fora. Tirou você do barulho da multidão, das massas, e levou você para ter um encontro genuíno, de verdade. Todas as pessoas na área sabiam que aquele homem precisava. Todos sabiam. Mas eles não sabiam como Jesus faria. Todos aqui sabem de repente do que precisam, mas você não faz ideia de como Jesus vai fazer. De repente Ele pode fazer agora, hoje, ou pode fazer daqui a 5 anos.
daqui a 8 anos, daqui a 10 anos. Pode fazer hoje. Pode fazer na tarde desse domingo. E aquilo que era problema, empecilho, já não será mais. Eles acertaram o destino. Acertaram o destino, que o destino era Jesus. Mas eles erraram no processo, porque não foi do jeito que eles imaginaram. E eu olho para isso e vejo que Deus pode responder a nossa oração, o nosso clamor, de uma forma diferente daquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós pensamos. E de repente você tinha um roteiro pronto para esse domingo. Eu tinha um roteiro pronto. Mas o Senhor chega aqui e faz tudo diferente. Diga para o teu vizinho, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Deus vai colocar a mão hoje. Diga para ele, o Senhor vai colocar a mão hoje. E os céus se abrirão. O poder de Deus irá se manifestar na sua vida. Coloque a mão na sua cabeça e diga comigo, Senhor Jesus, eu declaro que tudo aquilo que estava obstruindo de ouvir a tua voz, tudo aquilo que estava impedindo a minha vida de fluir perfeitamente, eu declaro que nesta manhã eu irei fluir de novo. Eu declaro que aquilo que era problema, que aquilo que era dificuldade, hoje, nesta manhã, perderá o lugar na minha história, porque eu creio no abra-te do Senhor, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia.